Cris, pode comandar. Vamos comandar. Então, boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Hoje, quem vai fazer a Seara dos Médios é a Rita, né, Rita? Isso. Prece inicial, a Fernanda. O Evangelho, Paula. Vibrações, Deise. E prece final, a Isabel. Né, Isabel? Nós podemos começar, então, com a Seara dos Médios, Rita? Vamos começar, então. 28. Trabalhemos. Reunião pública de 22/4/60, item 223, subitens 7º e 8º. Perguntas, muitas vezes, se podes colaborar junto à bandeira do amor e luz que a espiritualidade maior vem desfraldando na Terra. Estimarias movimentar poderes mediúnicos incontestes, materializando forças sutis, distribuindo consolações, traçando diretrizes, enunciando a verdade ou pronunciando o verbo revelador. Não necessitas, no entanto, recorrer a esse ou aquele luminar da sabedoria para obtenção da resposta. Basta breve consulta ao livro da natureza. Sabes que a semente é suscetível de fazer florir o deserto, desde que lhe ofereças base adequada no solo, e que a fonte é capaz de deserdentar-te na intimidade doméstica, se lhe das condução no canal preciso. A semente, contudo, morre sem remissão se relegada de toda a cova de areia quente. E a fonte, por mais generosa, não te alcança o reduto familiar quando se lhe entrava o caminho. Toda realização pede esforço. Todo merecimento real inclui sacrifício. Muitos, porém, almejam auxiliar, exigindo que a evolução se transforme numa avenida asfaltada, em que possam deslizar de patins. Desejam fazer claridade na hora do meio-dia, melhorar o prato feito, subir em elevadores rápidos para emitirem exortações de sacadas tranquilas ou ditar bons conselhos à cabeça dos anjos. Entretanto, embora imperfeitos, é indispensável que empreendamos a cura de nossas próprias imperfeições. Se aspiras ao bem para sanar os males da terra, é natural que a esfera superior se esmere em proclamá-lo por teu intermédio. Se procuras o Senhor, buscando ajudar a vida, o Senhor também te procura a fim de ajudá-la. Desse modo, o Mestre Divino espera-te na luta por instrumento que possa atender-lhe a obra. Purifiquemos as emoções a fim de senti-lo. Sublimemos os pensamentos para entendê-lo. Eduquemos a palavra de modo a enunciar-lhe o verbo. Aprimoremos a ação para exprimir-lhe a presença. Aperfeiçoamos a nós mesmos cada dia, tanto quanto seja possível, porquanto, para sermos intermediários fiéis entre ele e o mundo, só existe uma solução: trabalhar. Quer fazer algum comentário, Rita? É aquele trabalho do dia a dia, de autoconhecimento, de humildade, para tentar para ajudar o próximo. Nós temos que trabalhar primeiro a nós mesmos. É isso. Sim. Mais alguém, gente? Quer comentar mais alguma coisa? Eu achei o nosso dia a dia, né? Você tem que trabalhar. Não adianta ficar esperando do céu, né? Os obstáculos você tem que sobrepujar você mesmo, né? A pessoa.
Os obstáculos estão dentro de nós e o que chega eu acho que o que chega é para o nosso aprimoramento. Mais alguém? E também tem aquela parte que ele fala que a pessoa se propõe a trabalhar só se ela vê muita facilidade, né? Senão ela mesma coloca obstáculos, que nem a Isabel falou. E não é dessa forma, né? São os obstáculos, são os desafios que elevam a nossa capacidade e nos faz realmente estar procurando como ultrapassá-los, como ajudar da melhor forma possível, né? E não só o trabalho, né? Eu acho que dentro do espiritismo a gente também tem que estar estudando o tempo todo, né? Se aprimorando, procurando, se informando, porque é só estudando e aprendendo que a gente vai conseguir realmente estar ajudando, né? Não é eu acho que, a gente tem que realmente estar certo do que a gente está passando, ou se não tiver como, estar perguntando de alguma forma, né? Mais alguém, gente? Eu acho que é isso, chefe. Chefe 2. Agora é o evangelho. Ah, não, é a prece, né? Prece da feira. Então, vamos fechar os olhos, serenar os pensamentos, se conectar com a espiritualidade amiga. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos. Assim, pedimos a assistência dos nossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, Senhor, rogamos que o vosso guia espiritual esteja conosco, assim como nossos amigos espirituais também. Que assim seja. Em nome de Jesus, em nome de Deus. O evangelho faz agora, meu? Sim, é o evangelho agora. Agora? Eu vivo atropelando o evangelho. No presencial a gente fazia depois, né? É, por isso que eu perguntei, eu sempre me confundo. Pode começar, então. Então, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens. Mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas.
A que é vacilante dá incerteza e hesitação de que se aproveitem aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Aí, numa outra acepção, a fé se diz da confiança que tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar à fé incerta, sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir pela própria violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento de vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele a um grande poder fluídico normal junto a uma fé ardente pode apenas pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais fé. Eu resolvi ler tudo porque ele está tão... Eu gostei tanto dessas palavras aqui. E não vai falar nada, mulher. E o que a Rita falou de trabalhar, vem para mim, ao meu entender, bem que de encontro nisso daqui. Porque, na realidade, a gente não acredita realmente na fé que a gente tem, a gente não acredita no poder que a gente... Na fé não, a gente não acredita no poder que a gente tem. E muitas vezes eu entendo que a gente não... As coisas não acontecem muito porque, por uma vez, o Gentil falou isso na aula e eu gravei. É falta de vontade nossa. A gente não tem essa vontade, então a gente acaba não acreditando que a gente pode, que a gente tem essa capacidade de conseguir, de acreditar nas coisas e que as coisas vão acontecer. E essa outra parte aqui que eu gostei, que eu pensei também, quando ele fala essa fé, se você tiver a fé do tamanho de uma montanha, você pode tirar ela daqui para lá. Essa parte que ele diz é muito o que a gente vive hoje também, né? Porque a questão que ele está querendo dizer, a montanha são os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo que a gente está passando. Se a gente não tiver fé e acreditar que a gente pode melhorar, que a gente pode sair dessa situação, a gente não vai realmente. E se a gente acreditar que por mais que a gente esteja ali passando aquela dificuldade, passando como se fosse essa tempestade, nada mais é do que um aprendizado. A gente só tem que esperar, tem que acreditar, tem que ter fé que isso é para o nosso bem, que isso tem um porquê de estar acontecendo. E a gente tem que acreditar. E outra parte aqui também que ele fala, que a gente às vezes quer tudo muito rápido, né? A gente quer as coisas assim de imediato, a gente não tem a calma, a gente quer no nosso tempo. E não é assim, não é porque a gente vai ser, que não vai acontecer no nosso tempo, que a gente não é merecedor, ou então que não, a gente acaba até meio que desistindo, fala assim, vou ter fé para quê? Não vai acreditar, não vai acontecer mesmo. Então a gente acaba meio que desacreditando isso que não pode, né? E a gente vai aprender, acredito bem nisso, a entender essa força do nosso pensamento, essa fé que a gente precisa ter, acreditar no poder da nossa mente, trabalhando, estudando,
indo atrás, para a gente cada vez mais ir evoluindo e conseguir seguir adiante, entender e fazer o bem, usar essa nossa força de pensamento, usar essa nossa fé, usar esse nosso poder que Deus deu, e a gente não tem tanto entendimento ainda. Eu entendi assim. Ah, ótimo, Paulo. Isso mesmo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos começar, meu? Só que ele fala, pensando agora sobre fé, eu acho que um pouquinho de fé todos nós temos, né? Parece que não, mas é uma sementinha. Porque você sai de casa acreditando que você vai encontrar as pessoas, tipo no trabalho, tipo na escola. Você atravessa a rua acreditando que o motorista vai parar, digamos assim. Não sei, é um exemplo tosco, mas eu acho que à medida que a nossa fé se amplia, a gente acredita mais longe. Não sei se estou conseguindo ser clara. Porque, de alguma forma, a gente já tem fé, né? Eu vim para cá para expor a aula, o Radal, a Cris, acreditando que vocês estão aqui. E vice-versa, vocês acreditando que a gente está aqui, porque é sempre mirando no futuro, só que no futuro próximo. E à medida que a nossa fé vai se ampliando, a gente consegue ter fé num futuro mais distante. E a gente acredita na reencarnação, na vida após a morte, e assim vai se ampliando na evolução espiritual, que a gente sempre vai para um mundo melhor. Então, tá bom, gente. Já falei bobagem demais. Vamos para a aula. Eu achei legal também quando ele fala do tempo, né? Porque você quer tudo muito rápido, né? E o tempo de Deus, o tempo do universo, o tempo das coisas é muito diferente do nosso tempo. É o nosso entendimento, né? De a gente tempo. A gente é imediatista. A gente quer que aconteça na hora, até coisa, mas será que é a hora de acontecer? Né? Tem aquela sabedoria acima de nós, né? O pai que sabe quando tem que acontecer e por que tem que acontecer. Sim. Né? Eu acho essa questão do tempo muito interessante. O tempo espiritual muito diferente do nosso tempo, na nossa medida do tempo. Eu não sei até nem se o nosso tempo é uma convenção. Porque os animais não leem o calendário. Animais não leem as horas. Né? Os pássaros migram de um lugar mais frio para um lugar mais tempo, porque eles sabem que vem o inverno aí. Então, esse tempo aí, eu não sei se... É uma questão de fé que está ali, uma fé instintiva, mas é um tipo de fé. Do modo que eu vejo, né? Alguém pode ter uma opinião diferente. Há uma diferença na fé espiritual, a fé em Deus e a fé em nós mesmos, na confiança de nós mesmos, em acreditar em nossas possibilidades, né? A gente pode ter fé no destino de Deus, mas se a gente não acredita em nós mesmos, a gente sempre fica em dúvida. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho capacidade, não tenho condições. Aí eu vou lá fazer a entrevista, mas sei que vou ser reprovada. Logicamente que vai ser reprovada, né? Porque falta a confiança na própria pessoa, né? Aí trabalha mais a confiança na pessoa, né? A pessoa acreditar em si, acreditar na sua capacidade de ir vencendo as suas limitações. Autoconfiança, foi o que a Paula colocou. Foi isso que eu falei, né? Que às vezes a gente, assim, se a gente não confia na gente, como que a gente pode acreditar em Deus, né? E se Ele que é o Deus todo misericórdia, Ele acredita na gente, como que a gente não vai acreditar na gente? O princípio básico talvez seja isso, né? A gente acreditar na gente
Acreditar na nossa capacidade do que tudo que ele deu para a gente mesmo. E seguir adiante. O que está mais próximo somos nós mesmos, né? Que estamos mais próximos de nós, desenvolvendo a fé em nós, aí vai se ampliando para fora de nós. Verdade. É um aprendizado, que a gente tem que até aprender a ter fé na gente, porque também é só com um caminho mesmo. Às vezes a gente não acredita, faz que nem o Radal falou mesmo. Eu nem vou fazer porque não vai dar certo. E o duro que às vezes mesmo assim dá certo, né? Mesmo a gente não acredita. Aí já aconteceu, para quem nunca aconteceu isso, né? A gente fala, nossa, mas tá vendo? Você pensou naquilo lá, ó, deu certo, olha aí, você não acreditou, olha aí, tá vendo? Não foi na hora que você demorou um pouquinho, mas aí, bem que eu pensei aquele dia lá que não ia dar certo, olha aí, ó, deu. A gente vai aprendendo. Bom, gente, então, semana passada nós vimos os participantes desencarnados da reunião mediúnica, que é a equipe espiritual que organiza a reunião, mas eles também que trazem os espíritos sofredores que vêm para se comunicar, tem o equipamento e não lembro mais se tinha outro item. E hoje nós vamos falar dos participantes encarnados da reunião mediúnica, que acho que naquela aula sobre a organização da reunião nós até já falamos um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Eu não estou conseguindo mudar minha tela. Agora mudou. Deixa eu colocar. Quem são os participantes encarnados da reunião mediúnica? São os trabalhadores. Nozes. Nozes? Nozes. Os encarnados. E dentro da reunião mediúnica, quais são as funções de cada um? Digamos assim, os cargos, o que precisamos para ter a reunião mediúnica? Acho que médiuns de sustentação. Agora... Quem lembra? Dirigente. Esclarecedor, né? Dirigente, esclarecedor. Esclarecedor. O médium de sustentação. Dialogador também. Isso. Equipe de apoio, né? Acho que seria isso, né? Isso. E os que recebem, né? Os que recebem os espíritos. Os médios de passividade. É engraçado porque aqui não fala médium de passividade, né? Ele fala... eu não sei, na verdade, de onde nasceu, porque muita gente dentro da fraternidade utiliza esse termo. Agora, eu não sei de onde saiu. Você sabe, Radal, que tem mais tempo de casa? Aí esse médium de passividade não seria a mesma coisa que médium ostensivo? Isso. Exatamente, é isso mesmo. Né? Sim. São os psicofônicos e isso, porque aqui fala, né? Psicofônico, psicógrafos e intuitivos. Acho que é isso, né? Sim. Intuitivos, de alguma forma, todos são, né, dentro da reunião. Tanto a dirigente, o dialogador, o esclarecedor, e algumas literaturas utilizam ainda o termo doutrinadores, que não se usa mais hoje em dia, porque ninguém doutrina ninguém. Eu prefiro dialogadores, porque às vezes a gente não esclarece muito também. Né? Aí tem médios de psicofonia, psicografia, de sustentação, vidência, e também vamos falar um pouquinho sobre visitas ocasionais na reunião mediúnica.
Acho que na apostila cita também os médiuns passistas. Na nossa reunião na fraternidade não tem exatamente esse médium passista. E o que cada um faz na reunião? Vou começar pelo dirigente. Então, segundo André Luiz, a direção de um trabalho mediúnico deve naturalmente estar em mãos de pessoas preparadas, com bom conhecimento doutrinário, experiência em relação à prática mediúnica. O dirigente é responsável pela reunião no plano terrestre, ele organiza o desenvolvimento do trabalho, coordena esforços sem impor condições para a equipe. Ele também é alguém que faz parte da equipe. E está ali, digamos, temporariamente como dirigente, mas ele também faz parte. Então, não tem o chefe da equipe, por isso nunca deve impor nada. Como diz o Radal, vocês concordam com isso? Concorda não, faz pergunta para ela aí. Não, eu estou falando como você diz, que você fala, vocês concordam com isso? Eu falei sobre o negócio de passividade, lá o microfone estava fechado, fechou sozinho. Só a colocação, que eu uso essa palavra de passividade, já é o médium ostensivo, né? O apto para dar comunicações. Mas eu normalmente gosto mais de usar essa palavra dando passividade, né? Então o médium está dando passividade é o irmão sofredor, no caso, né? Da onde veio a palavra realmente, não sei. Porque médium de passividade, na minha cabecinha, confunde um pouquinho com o médium que está aplicando passe, por exemplo. Então, uma vez falaram que o médium ostensivo é aquele que, por exemplo, além dele passar a psicofonia, ele às vezes escreve, ele vê, é quando ele tem mais de uma, como fala? Um tipo de mediunidade. Ou Nem não. sempre acontece isso. Às vezes o médium só dá a passividade falada. Sim, então, mas quando ele tem mais que uma, por exemplo, além dele fazer a psicofonia, ele faz a psicografia, ele é um médium ostensivo? Não, todos são ostensivos. É que todos os médios têm uma faculdade mais ostensiva, mais apto a determinada função. Então ele tem que trabalhar mais com essa, né? É lógico, a pessoa que dá a comunicação, ele pode receber uma mensagem, ou falada ou escrita, né? O trabalho, vamos dizer, de sofredor, a escrita não funciona, tem que ser tudo falado, né? Eu acho que tem alguma coisa aqui nos slides sobre ostensivo. Então, e o dirigente também ele pode acumular a função de esclarecedor na falta de pessoas na equipe. Desculpa, isso, está certo. O dirigente pode ser dialogador e esclarecedor, é muito comum isso acontecer. Sempre bom ter um dirigente e um esclarecedor, porque o dirigente vai prestando atenção nos outros médiuns e, assim, o esclarecedor fica mais tranquilo, mais livre para desenvolver o diálogo, principalmente quando a gente não tem muita experiência nesse diálogo. Mas, às vezes, por uma questão de quantidade de trabalhadores, não é possível. Até aí, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o dirigente? Tudo bem. Então, vamos seguir. O pessoal faz pergunta para ela aí, o que é o dirigente realmente, é a função do dirigente no trabalho mediúnico? Nós vamos ver também. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa... Vamos lá, pessoal. Põe a Neustone contra a parede. Dialogador, não é? Aqui na apostila fala, o dirigente da reunião normalmente ocupa também a posição de doutrinador, dialogador
né? Uhum. Segundo André Luiz, esclarecedor. É isso? Porque eu falei, não se usa mais o termo doutrinador, mas a gente encontra em muitos livros ainda essa palavra, doutrinador. Mas com o desenvolvimento, que a doutrina espírita é dinâmica, né? Então, chegaram à conclusão que doutrinador não é uma palavra muito, muito legal. Certo. Mas, realmente, geralmente acumula a função de... O dirigente acumula a função de esclarecedor. E ele é o dialogador também? O dirigente? Se houver alguma pessoa preparada para fazer o diálogo e tiver alguém para fazer a direção, aí tem os dois. Tá. Na reunião de sexta-feira, geralmente é o Clodoaldo, aí na conversação eu, o Antônio Carlos. Os outros dias eu não sei dizer, mas na falta de pessoas, aí o esclarecedor acaba acumulando a função do dirigente do trabalho, daquele dia, daquela Interessante reunião. é ter os dois, né? O dirigente e a pessoa para conversar. Enquanto a pessoa está conversando, o dirigente está dando suporte, né? Dependendo da situação, ele pode interferir em todas essas coisas. Aí, com o dirigente no trabalho, a pessoa que está conversando, ela só se preocupa em conversar, em fazer o atendimento ao irmão sofredor. Não se preocupa com as demais situações que estão ocorrendo na sala. Isso é função do dirigente, né? Mas como a Nelson falou, quando não há, então acumula duas funções. A pessoa é dirigente e, ao mesmo tempo, conversa. Entendi. São tão poucos trabalhadores assim, não é que tenha... Eu achei que tivesse uma escala e que tivessem vários trabalhadores para essas reuniões. Seria muito bom, se assim fosse. É o ideal. É o ideal. Eu achei, assim, eu não consegui entender essa parte que fala, são orientadores da enfermagem ou assistência aos desencarnados? Sob a orientação dos benfeitores do plano espiritual, porque funciona assim, a gente faz a preparação e aí todo mundo senta em círculo. Não é assim que está acontecendo ultimamente, assim, mas vamos falar como é realmente para não confundir a cabeça de vocês. Então a gente senta em círculo ali em volta dos nomes, que vai lá num banquinho. Os médiuns, eles ficam sentadinhos, fecham os olhos, tal, os médios de psicofonia. E aí eles começam a receber os espíritos desencarnados sofredores. Geralmente o dirigente acompanha em pé e o dialogador também. Então, vamos supor lá, o Radal está envolvido, o dialogador vai chegar até ele e começar a desenvolver o diálogo. Nesse meio tempo, um outro médium, a Cris, por exemplo, também se sente envolvida. Se você tem um dirigente ali te auxiliando, auxiliando o esclarecedor, ele vai vibrando luz, chega perto da Cris, vai de alguma forma acalmando. E, enquanto isso, quem está esclarecendo tem, digamos assim, a atenção totalmente voltada para o diálogo. E quando a gente está como esclarecedor e dirigente, você tem que fazer as duas funções. Então, você está ali vendo a pessoa, você está conversando com o médium e está vendo o outro envolvido. Isso, às vezes, atrapalha um pouquinho, tira a atenção. Tá? Porque uma comunicação por vez. Só para coisar a Isabel aí. Eu vou chegar aí. Aí que ele fala que são orientadores da enfermagem, assistência aos desencarnados, sob a orientação dos benfeitores do plano espiritual. Esse diálogo que o esclarecedor desenvolve com o espírito sofredor está
está sendo auxiliado ali pelo mentor, digamos assim, do plano espiritual. Então, o esclarecedor é intuído para as palavras certas que ele vai dizer para esse espírito. Pode complementar, chefe. Não, falo assim mais para a Isabel, para ela entender melhor. Na verdade, a sala de reunião mediúnica funciona como um pronto-socorro espiritual. Então, as pessoas que estão ali, o médico, o dirigente, o dialogador, o médico da passividade, a sustentação, eles funcionam como médicos e enfermeiros, né? Então, ele está atendendo os necessitados e está oferecendo remédio, né? E, logicamente, como no lado espiritual também acontece isso, tem médicos, enfermeiros, que está também dando o remédio necessário para cada sofredor. Por isso que a gente fala que a sala da mediúnica é um pronto-socorro espiritual. É um pronto-socorro onde é tudo trabalhado, higienizado, para receber esses irmãos que, vamos dizer assim, estão doentes. E se eles estão doentes, eles têm que ser assim, recebidos por enfermeiros, por médicos, essas coisas aí. Entendeu, Isabel? Mais ou menos por aí. Sim, eles têm que ser medicados, né? Oi? Eles têm que ser medicados na alma, né? Na verdade, eles estão recebendo o necessário que eles precisam no momento, né? Eles não precisam de sermão, eles não precisam de doutrinação, eles precisam que você dê o remédio para ele no que ele está precisando naquele momento, né? Com as palavras de carinho, de respeito, de amor. E o seu sentimento, né? Conta muito. O sentimento seu de respeito, de carinho, de amor, né? É isso que eles estão precisando. Você pode falar um monte de coisa do evangelho para ele, falar um monte de coisa da doutrina espírita para ele não estar interessado nisso. Quando você vai ao médico, você está com uma dor, você quer o quê? Ser socorrida para aliviar a sua dor, né? Uhum. É isso que acontece com eles. Deu para entender? Por isso não se utiliza o termo doutrinador. Tá. Vamos colocar como um exemplo bem comum. O espírito desencarnou num acidente de carro e ele não se deu conta que ele desencarnou. Então, ele se vê ali preso nas ferragens. Eu posso chegar e falar para ele, não, confie em Jesus, vai dar tudo certo? Não, ele quer se libertar daquelas ferragens, né? Exatamente. A ferragem que está machucando, né? Isso, aí que entra a questão dos fluidos de nós encarnados, que é como se fizesse o elo da corrente. A espiritualidade não chega até ele diretamente. Então, é a espiritualidade que levou ele até a reunião mediúnica, mas ele nem se dá conta de que alguém tirou ele já das ferragens. Então, a gente vai falar, não, calma, o socorro já chegou, o socorro já está aí, já estão te tirando das ferragens, estão te colocando numa maca, vão te dar um remedinho para você dormir. E assim, realmente, como o Radal colocou na aula passada, né, tem as padiolas, as macas, imagino que deve ter alguma coisa muito parecida com o que é o socorro terrestre no plano espiritual para atender a esses irmãos. Daí é feito o primeiro socorro, onde ele vai ser encaminhado para um hospital, no plano espiritual. Ok? Posso seguir? Alguém quer fazer mais alguma perguntinha? Então, quando você estava explicando como que vocês se formavam lá na sala para começar a reunião, você falou que tem os papéis nos banquinhos. O que seriam esses papéis? Com os nomes? Os nomes de quem iria se manifestar naquela reunião? Seria isso? É o nome dos atendidos que passam pelo atendimento fraterno. Ah, tá. Que acontece junto com essa reunião, então, mediúnica. Sim.
enquanto está acontecendo a reunião de fluidoterapia lá embaixo, porque você já passou no atendimento fraterno? Já. Então, aí alguém te orienta a vir num dos dias que melhor te cabe, né? Ou era na segunda noite, na terça noite, na quarta e na sexta. Naquele dia que você fala que vai vir, esses papéis vão subir para o papel com o seu nome dos envolvidos, vai para atendimento para a reunião mediúnica. Ah, legal. Interessante, E não sabia. às vezes acontece, nem sempre é o caso, né? Mas se o espírito estiver sendo obsidiado por algum espírito desencarnado, e se ele acompanha o encarnado na reunião de fluidoterapia, chegando ali, ele é orientado a seguir para a reunião mediúnica. Esclareceu um pouquinho? Sim, obrigada. Então, o esclarecedor deve manter uma conversação com o espírito em perturbação, em sofrimento, de modo a esclarecer o raciocínio e aliviar, quanto possível, as dores. Mensagem de Raul Teixeira pelo espírito Hanswig. Ou ao contrário, o espírito Hanswig por Raul Teixeira. Quando dialogares com os desencarnados, se te cabe tal função nos serviços mediúnicos, não te feches no preconceito, supondo que estejas em condições gerais melhores que as deles, só porque és o esclarecedor. Não, mostra-te simples, aberto para ouvir, seja o que for que o digam, respondendo o que te seja possível, com o espírito de verdadeira compreensão, exercitando a difícil humildade. O que vocês entendem disso? Alguém quer fazer algum comentário? Tem que, assim, é o meu ver, tem que receber o espírito com carinho, com respeito, não que nem vocês falam, também não gosto da palavra doutrinador, é orientação para aquele espírito sofredor. Só isso, mas com muito respeito, gente. Não falando, não dizendo para ele o que ele tem que fazer. Sempre falar em nome de Jesus, que ele está sendo amparado, que ele veio ali para ser amparado, e é isso que vai acontecer com ele. E vamos dizer que ele não aceita Jesus, ele não acredita em Jesus. Como que a gente faz? Porque tem irmão que não aceita Jesus, né? Mas ele acredita no amor? Ele acredita no amor? Alguns também não. Mas todos têm mãe. O muçulmano aceita Jesus? Eu perguntaria, e você acredita na sua mãe? Eu acho que muitos nem recorre para todos os de amor conhecem, né? Não teve nem essa felicidade de ter uma mãe do lado, que tivesse ao lado dele. Agora deve ser muito difícil. E aí, como que faz? Eu acho que tem que ser todo ouvidos, entendeu? Não pode ter o preconceito, o paciente está na sua frente, você está ali à disposição dele, ele está procurando alívio, e você tem que ser o mais receptivo possível, entender a dor dele, o que ele está passando, né? Ter aquela que a gente chama de empatia, né? Empatia. Uhum. Porque se você falar, isso daí não é comigo, isso daí, tudo é com você, tudo é com você. Porque se atinge o outro, atinge o seu próximo, atinge você também. Poderia ser você ali, ou alguém, alguém querido seu. E como, né? Não sei, daí falar, como você agiria se fosse o seu irmão, se fosse o seu filho, se fosse o seu pai? E ele fala que também não te feches no preconceito. Imagina se esse espírito, a gente descobre no diálogo, que é uma prostituta, um homo afetivo, por exemplo. E eu tenho preconceito em relação a isso.
E não pode ter, pelo amor de Deus. Então. Nem vá no consultório, então. Nem abra um consultório, então. Ser humano é ser humano, não importa seja alto, baixo, preto, branco, amarelo, pelo amor de Deus. E se for gay? Não importa. É um Não ser importa. humano. Ele tem fígado como eu, tem baço como eu, tem coração como eu. Não importa. Tem Não sentimentos como a gente, né? sentimento, tem um cérebro como eu, tem sentimentos como eu. Não importa. Mas, assim, eu acredito que se o espírito que vem assim, a pessoa tem esse preconceito, é porque, sabe, precisava vir naquele orientador. Tanto ele não fala não tenha preconceito, mas não te feches no preconceito. É uma boa oportunidade para exercitar a superação desses preconceitos, né? E uma coisa muito... Oi, desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode terminar. Não, alguém falou, como faz? E se ele não acredita em Jesus? E se ele, sei lá, tem bronca da mãe dele? Uma coisa que é importantíssima é o sentimento de quem está dialogando, e assim como de toda a equipe que está sustentando. Muitas vezes o sentimento fala muito mais do que as palavras. É tudo uma questão, e sem contar que nós estamos sendo auxiliados pelo plano espiritual, né? Eu tive um professor da Nova Medicina Germânica que ele falava assim para mim: nunca abandone um paciente, que lágrimas amparadas é um sofrimento a menos para ele. Nunca vou esquecer isso. Se você colocar a mão no ombro do paciente e falar para ele: eu estou aqui, eu estou te amparando, ele vai entender. Então. Você não vira as costas para o paciente, jamais, jamais, jamais. E mesmo porque também não é, muitas vezes, num único diálogo que nós vamos conseguir que ele seja encaminhado, né? Às vezes vai voltar 2, 3, 4 na reunião, às vezes não retorna na mesma reunião ou na mesma casa, mas é um processo. É o que a gente fala. É impossível que você teve uma dor no joelho 20 anos e você quer que o paciente no consultório fale assim: eu vim aqui porque a senhora pode me curar. Eu não curo ninguém, né? Quer dizer, eu não vou falar isso para ele. Eu falo assim, não, tem que ter um pouco de ternura com ele. Fala assim, mas a senhora em 20 anos está começando a buscar a sua cura. Uhum. Você ouve muito isso, quer dizer, cá entre nós agora, né? Como é que um paciente de 20 anos com uma dor no joelho, que nunca fez nada, quer que uma dor seja curada numa única sessão de fisioterapia? É difícil. Assim, é com o desencarnado, né? Continua igual a mesma coisa, só não tem mais o corpo físico, e a maioria deles não se dá conta disso. Não, mas tem um corpo físico, né? Um semimaterial. Tem um perispírito. E agora, os médios ostensivos, pode ser de psicofonia, psicografia ou vidência. Acho que foi a Deise que falou que alguém disse que tem que ter uma coisa ou mais, mas não, pelo que eu entendo, desde que eu estudo a doutrina espírita, é alguém que tem ostensivamente uma dessas características, ou às vezes até mais. É diferente de um médio de sustentação, por exemplo, que geralmente só tem a intuição, que é o meu caso. Acho que a Sueli também é de sustentação, né? Que você comentou? Sustentação, sim. Você não tem uma mediunidade ostensiva, né? Sim. Então, nos casos duros, que a gente chama duros espíritos, né? É aí que entra a sustentação com nossas vibrações, com nossas energias. Aí que entra esse grupo. Geralmente no nosso trabalho lá,
A sustentação tem alguém, se tiver alguém para fazer a sustentação, é para todos os casos, né? Isso. Desde os mais leves até os mais, que exigem mais um pouco da equipe. Então, ostensivos são médios em que a faculdade se mostra bem caracterizada e intensa. E o que faz o psicofônico? Eles emprestam o recurso da voz para o espírito. Os psicógrafos recebem a comunicação através da escrita, podendo também até falar. Não é possível se utilizar numa reunião de socorro aos desencarnados. A psicografia se tornaria um tanto inviável, né? Porque aí o espírito vai, o médium vai escrever, aí o orientador, o esclarecedor vai ter que ler para depois passar a orientação. Então, não rola. Realmente é psicofonia. Videntes, veem o espírito através dos olhos da alma, podendo assim enxergar com os olhos fechados. Alguém se sente encaixado em alguma dessas situações aí? Eu não. Eu não. Nunca se sabe. Você não... Ah, tá. Pensei que você ia falar... Pensei que você estava falando de você, Radal. Não, ela falou que eu não, né? Nunca se sabe. Eu também falava desse jeito. E realmente tem que ficar de olho fechado? Uhum. Para melhor concentração, sim, porque senão as imagens que você está vendo ali, você pode até, alguns, de repente, até abre ali para dar uma espiadinha, mas para se concentrar no trabalho, a gente fica de olho fechado. Só não fica com os olhos fechados o dirigente e o esclarecedor. Ah, tá. Entendi. E é meia luz, por isso que tem algumas salas lá que tem uma lampadinha. Penumbra. Isso, não é bem, sei lá como é que chama aqui, mas né, você fica aquela luzinha amarela lá, bem mais no escurinho. Então, eu estava lendo na apostila que antes da reunião, porque eu estava lendo da semana passada, né? Porque como eu não assisti, eu estava perdida aqui. E estava dizendo que o plano espiritual, eles preparam os espíritos que vão participar das reuniões, né? Enquanto isso, aí vai lá, conversa com o dialogador e tal, e quando é um espírito mais difícil, mais endurecido, que não fica muito convencido, mas também, assim, vocês não podem dar continuidade no caso dele, como que termina o diálogo? Ele é acompanhado por um espírito também superior, vamos dizer assim, para encaminhar ele para algum outro lugar? Como que é? Porque ele não fica perdido sem assistência, né? Eu imagino. Não fica. Nenhum fica perdido sem assistência. Acontece situações, se ele for muito endurecido e ele quer voltar, vamos dizer, alguém que veio das trevas. Acontece essas situações, às vezes vem perseguindo outro espírito que já passou por ali, que já se comunicou, que de alguma forma já foi encaminhado. E é muito difícil. Eu sou bem inexperiente, digamos assim, na conversação. Eu não consigo desenvolver uma conversação com um espírito assim. O Radal tem uma intuição um pouquinho mais elevada e às vezes ele encontra ali, porque a espiritualidade sabe, ela conhece toda a história desse espírito que ela está trazendo. Então, é a espiritualidade que vai, como apareceu ali, né, que o dialogador é intuído pela equipe mediúnica, ele é um instrumento, né, ali nessa trabalho de enfermagem, e aí a enfermagem da alma, e esse mentor
vai apresentar alguma coisa que, de repente, faça quebrar essa dureza do espírito. Agora, eu não tenho essa intuição assim tão apurada. Então, o que acontece? Quando eu vejo que não está desenvolvendo, mesmo porque a gente não pode prolongar muito o diálogo, porque o médium também começa a sofrer fisicamente no corpo físico. Então, eu peço a Jesus que encaminhe a espiritualidade, que leve e que possa ele retornar num outro momento mais apropriado. Ele se vê sozinho, mas na verdade todos estão acompanhados. Todos têm ajuda, só não conseguem ver essa ajuda. Então, às vezes, a reunião mediúnica é justamente para isso, para que ele consiga. Geralmente tem uma mãe, uma pessoa querida que está no plano espiritual torcendo pelo regresso ao bom caminho desse espírito. E muitas vezes esses familiares estão ali. Tudo isso ajuda. Vocês chegaram a ler Libertação? Do André Luiz? Não. Acho que não. Eu li sim, do Gregório? Isso. Não. Li. Do Gregório. Que é a mãe dele que conseguiu, é a mãe. né? É a mãe que está ali tentando trazê-lo para a razão, né? O Gregório era o chefão do umbral. Sim. É interessante, quem tiver a oportunidade de ler a obra de André Luiz, é tudo um complemento, a maioria dos livros dele é todo um complemento da obra, né, de Kardec. Seria a parte prática, vista muito mais pelo plano espiritual do que aqui pelo plano encarnado. Verdade. A mediunidade a serviço do próximo é a grande oportunidade que nos dá a espiritualidade superior para o reequilíbrio do nosso perispírito, superando assim gradativamente os desajustes oriundos de nossas ações pretéritas, que nos levaram à desarmonização com o bem. Dizem muitas vezes que o médium ostensivo ele tem, entre aspas, dívidas maiores. Eu vejo assim, talvez nesta encarnação ele veio para acertar alguma dívida maior. Aquele que não é ostensivo não deixa de ter suas dívidas. Afinal de contas, o que não é ostensivo também tem que fazer parte do trabalho, porque se fossem todos ostensivos, como que todos da mesma forma, ia ser difícil de desenvolver, organizar uma reunião mediúnica. Então, talvez, nessa vida, aquele que não é ostensivo, ele não tem como projeto reencarnatório acertar essas dívidas, mas pode ser que numa outra, não sei se faz sentido, se vocês concordam, se alguém tem alguma coisa diferente. Oi, Cláudia. Você está falando aí sobre isso e sobre as obras do André Luiz. Eu tenho procurado ler. Eu não lembro em qual livro, se foi nos Mensageiros, e eu comentei isso ano passado até na nossa aula, que fica muito claro, porque o André Luiz, em um desses livros aí, não sei qual, ele diz claramente, ou foi um espírito que fala, que ele está lá sempre trabalhando, né, num grupo, que os que mais falham costumam ser os espíritas, que na verdade são, não é que necessariamente são esses médiuns, mas os médiuns que vêm com com essa oportunidade de ser um médium ostensivo e de ajuda, e que invariavelmente, que não se tem ideia, assim que ele fala, não se tem ideia da quantidade dos médiuns que falham, porque acabam se desviando pelo orgulho, pela vaidade, e acaba usando a sua mediunidade, que deveria ser sempre para o bem, não que faça sempre pelo mal, mas eu guardei bem isso, que o quanto é difícil para o médium seguir no caminho da retidão, para todos nós, né? Mas acho que para o médium um pouquinho mais, talvez.
alguns acabam realmente se dizendo, não é nem para o mal, mas usa a mediunidade de forma indevida, vamos dizer assim, porque ele não precisa trabalhar num trabalho mediúnico, mas de repente ele pode fazer caridade. Agora, alguns, e a gente até pode observar na atualidade, que tem alguns que se desviam um pouquinho. Inclusive, tem um item aqui que também que fala que não deve fazer da mediunidade uma profissão, né? Sim, porque dar de graça o que recebeu de graça. É. Médios de sustentação. Geralmente são colaboradores que não têm mediunidade ostensiva, como já falamos. Então, qual a função dele na reunião? Cooperar para o bom andamento da reunião, sustentar o trabalho como um todo, através de emissão mental energética, levando sua colaboração a todos, dialogadores, dirigentes, médios ostensivos, comunicantes em sofrimento, favorecendo, assim, o trabalho dos benfeitores espirituais. Como que a gente pode ajudar o dialogador, por exemplo, na sustentação? Sueli, cadê você? Oi, eu não entendi a pergunta. Como podemos ajudar o dialogador na sustentação? Posso falar? Por exemplo. Com as nossas vibrações. Com as nossas Sim. vibrações ali, de olhos fechados, e imaginando Jesus ajudando toda a espiritualidade, pedindo. Eu vejo assim. Muitas vezes tem ali na rodinha sentado com os olhos fechados, a gente tem alguma intuição que não passa pela mente do dialogador, a gente pode também vibrar para que ele tenha essa compreensão e utilizar as palavras certas, né? Sim, sim. Geralmente, o médio de sustentação, ele tem isso, entendeu? E, nossa, mãe, você não vê, mas você sente. Sente tudo, como o trabalho como está sendo levado, sabe? Uhum. Menina, é muito bom, é só estando lá para... Para saber, né? É muito bom. O retorno disso, meu Deus, como é bom, gente. É que a Quem sustentação puder. é um treino para o dia a dia, porque quando a gente se depara muitas vezes com uma situação, sei lá, de repente passou no lugar onde aconteceu um acidente. Isso. Antigamente eu passava e ficava tentando esticar o pescoço para aquele motorista que ajuda a travar o trânsito, porque fica na curiosidade, né? Uhum. Mas a gente pode passar ali vibrando para que, pelo atendimento da pessoa, para o melhor, né? Para que se desencarne, que seja acolhido, que seja levado para o plano espiritual da melhor forma possível. E entre outras coisas, você entra numa sala, num ambiente onde o ambiente está meio pesado, não é fácil, é um treino, por isso ajuda bastante. Todo trabalho mediúnico, todo trabalho na casa espírita ajuda na nossa reforma íntima, né? A gente não chega lá todo bonitinho, certinho. É pelo contrário, lá a gente aprende as coisas e depois vai levando para a vida. Vai levando para a vida. Então, sustentação. Todo pensamento é onda de força criativa. E os pensamentos de paz e fraternidade emitidos pelo grupo constituirão adequado clima de radiações benfazejas, facultando aos amigos espirituais presentes os recursos preciosos à formação de socorro diversos em benefício dos companheiros que integram o círculo dos desencarnados atendidos e de irmãos outros necessitados de amparo espiritual à distância. Tudo isso está no livro Desobsessão, do André Luiz. Pré-requisitos de todos os participantes da reunião mediúnica.
Vocês querem chutar algum? Requisitos. Ter o mínimo, acho, de conhecimento da doutrina, né? Vamos ver aqui. Equilíbrio. Formação doutrinária espírita. Ah, formação doutrinária. Esforço contínuo no autoaprimoramento moral. Especial interesse em amenizar as dores do próximo. Amor. Conduta que o dirigente deve assumir no trabalho. É lógico que um pouco tem que carregar dentro de si, né? Não é uma peça de teatro que, de repente, ali vai ter aquelas características. Não lhe serão exigidas qualidades superiores à do homem comum. No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados sofredores, que as suas... Espera aí, deixa eu começar a ler de novo, que eu me perdi aqui. Não lhe serão exigidas qualidades superiores à do homem comum. No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados sofredores, que as suas funções diante dos médios são semelhantes à de um pai de família. Também sem sentido, porque eu acho que eu colei o trecho de algum lugar, mas dá para entender que não necessita de super qualidades de um homem comum, mas é semelhante a um pai de família, as qualidades do dirigente. Então, discernimento, bondade, autoridade fundamentada no exemplo, respeito para com todos, afeição sem privilégios, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento. Aqui eu coloquei uma fotinho do livro Desobsessão. Existem outras capas, né? Mas a maioria das coisas que foi colocado nessa aula faz parte desse livro. É um livro fino, até bem fácil de ler, e é como se fosse um manual da reunião mediúnica, deixado por André Luiz, quando ele começou a sua obra junto ao Chico Xavier. Inclusive, essa daqui tem a participação do Valdo Vieira, que depois deixou de ser... Acho que seguiu uma outra linha. Eu não conheço muito bem a história do Valdo Vieira, mas parece que ele seguiu um outro caminho e deixou de lado a doutrina espírita. Então, aí acho que tem... Ah, não. Então, são só essas por enquanto. Isso aí acho que até está na apostilinha para quem leu. Essas características para ser o dirigente da reunião mediúnica. Uhum. Podia mudar aí o pai de família para mãe de família. Também. Você acha que um ser humano reúne todas essas qualidades numa única pessoa? O Radal que o diga. Eu estou longe disso. É difícil, né? Mas se tiver alguma outra, aí vai desenvolvendo no trabalho mediúnico. Tudo faz parte da nossa reforma íntima. Tão difícil sonhar da reforma íntima. Passinho de formiga, mas vamos que vamos. A conduta do esclarecedor. Sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são orientadores da enfermagem ou da assistência aos desencarnados. Que o Radal já explicou mais ou menos o que é esse assistente da enfermagem. Então, a conduta que ele deve assumir, guardar atenção no campo intuitivo, a fim de perceber com acerto as sugestões dos benfeitores espirituais. Que foi aquilo que eu falei, o benfeitor espiritual, ele conhece a história do espírito. E aí ele auxilia o dialogador, muitas vezes, a tocar naquele pontinho fraco do espírito que vai ajudá-lo no socorro. O Radal conhece muito dessas histórias. Lembra de uma aí para contar? Um exemplo? Um exemplo para dar? Momento? Vamos pensar aqui, né? Bom, foi falado aí, nós temos falado
nós temos que ter o preparo do conhecimento da doutrina espírita, lógico, né? E também o conhecimento do Evangelho de Jesus, certo? Para que a gente possa realmente ter um pouquinho mais de base, né? Mais de conhecimento. E, logicamente, que tem que ter também um pouquinho de sentimento, né? Mas são tantos casos aí que a gente passa aí. Agora, assim, para lembrar realmente, assim, tá meio difícil. Teve Eu uma lembro de um. vez, né? Desculpa, pode falar. Teve uma vez que foi dado. Não foi bem uma passividade de um espírito sofredor, mas foi um espírito que tinha passado por situação difícil quando estava encarnado, né? Ele era gay, né? E ele ali no trabalho ali, no meio das pessoas ali, ele falava normalmente como ele falava como ele era encarnado, de forma afeminada, né? E ele estava bem contente falando da história dele, da vida dele, da luta dele, da vitória dele. Mas ele percebeu que ali naquele meio tinha pessoas que estavam com preconceito e estavam debochando mentalmente. Ele simplesmente mudou a forma de falar, né? Disse o que tá e coisa e se afastou. O próprio médium sentiu isso aí também, o médium também ficou bem chateado. Quer dizer, então é uma forma de ver que o espírito está ali, ele percebe a situação que está acontecendo e percebe o sentimento das pessoas que estão em volta. Se está realmente dando sentimento bom, se está dando risada, se está duvidando. E dependendo do tipo de espírito, usa essas coisas, né? Mas não é bem isso que você queria, né, Nelson? É outra coisa, né? Me ajuda aí, eu sei que muitas vezes você viu eu conversando. Agora está meio... É que fala, guardar, o esclarecedor tem que guardar atenção no campo intuitivo. Eu lembro que quando eu comecei a começar era muito difícil. Eu acho que a minha arrogância achava que tudo dependia de mim. É lógico que ainda tem muito para melhorar, mas eu acho que agora eu já consigo pensar que tem uma equipe espiritual ali te ajudando. E quando a gente faz isso, corta a nossa intuição. Eu me lembro de uma situação onde a pessoa que estava esclarecendo estava atendendo através do médium um espírito de alguém, pelo que eu entendi, era um caminhoneiro. E ele estava muito revoltado. Uma conversação praticamente que não fluía. Aí o esclarecedor falou, eu vejo uma cartinha no fundo de uma gaveta, assim, assim, assado, e ele começou a chorar. Era uma cartinha de uma filha dele. É isso que eu falo sobre a intuição para a gente pegar um ponto fraco, principalmente quando o espírito é muito endurecido, para conseguir uma conversação com ele. Ele saiu dali encaminhado para o plano espiritual, porque a partir dessa carta tocou nos sentimentos dele, né? Uma pessoa durona, alguém que era o provedor, a gente pode ver até por hoje como é, de uma forma geral, né, o comportamento. Mas aí, da onde ela tirou essa cartinha? A esclarecedora, que era, eu acho que era a Karen que estava conversando, a Karen e a Rosa. Da onde que ela tirou? Eu lembro que até alguém comentou, da onde que ela tirou? Então foi o guia, o mentor espiritual que soprou lá nos ouvidinhos dela, mas isso é muito sutil, então a gente tem que estar aos poucos a gente vai treinando a nossa intuição para que ela fique aberta, e umas palavras que o Radal sempre me falava, e para os outros também, não fica filtrando muito, porque a partir do momento que você ouve e fica analisando, será que é meu, será que é do espírito? Pronto, já cortou a ligação intuitiva. Deu para entender? Acho que eu lembrei mais ou menos uma, vamos ver se eu consigo lembrar.
era um pai de família, se apresentou e estava assim muito triste porque ele não tinha feito boas coisas, né? Porque ele foi muito avarento, tal. Ele dava muito valor à matéria, não era dado a fazer muito caridade, né? Então, que ele não merecia sorte melhor a não ser ir na palavra dele, para o inferno, né? Porque já que realmente no entendimento dele era uma pessoa, né, de certa forma ruim, né? Mas aí a pessoa que estava conversando, de repente veio na mente da pessoa, fala assim, você nunca fez nada de bem, de bom mesmo, você nunca fez caridade, né, assim, dessa forma, né? Não, nunca fiz, nunca ajudei ninguém e tal, sempre vivi pela matéria, não sei o quê. Aí eu falei assim, você costumava passear na rua, passava na padaria, você encontrava alguns meninos ali sentados na calçada, pedindo alguma coisa para comer? Ah, sim, eu via, sempre via esses meninos, né? E você não dava o lanche para eles? Você não dava alguma coisa para ele beber? Ah, sim, dava sim. E você fazia isso praticamente todo dia? Sim, eu fazia. Falei, então, você está fazendo uma caridade, você fez um bem. Ah, mas foi tão pouco, né? Não sei o quê. Mas você também conversava com eles, dava orientações, né? Ah, sim, mas era uma coisa assim pequena, né? Aí ó, a pessoa fala assim, olha, é tão pequena que, na verdade, esses meninos, hoje eles estão aqui, vieram te agradecer, vieram te receber, né? Aí os meninos apareceram na forma de menina, lógico, né? Aí ele começou a chorar, e aí foi falado para ele que ele merecia, assim, um lugar melhor, né? Que ele ia ser conduzido para um lugar onde ele poderia receber a orientação, receber o que ele necessitava, né? Aí ele foi mais tranquilo, mais sereno, percebendo que, apesar de ser tão materialista, né, tão coisa, ele fazia alguma coisa naturalmente de caridade e nem se dava conta disso, né? É mais ou menos por isso, eu lembro bem da história. Mas deu para entender. Hã? Deu para entender bem a questão da intuição, da comunicação do mentor através da intuição do esclarecedor para falar essas palavras. Não, a gente não inventa isso. Vai aparecer, vai vindo na cabeça. Até aí tudo bem, gente? Deu para... Muito legal. Tudo bem. Então, também, quando a gente vai conversando, tem que evitar tocar no corpo do médium em transe, porque ele pode assustar. Cultivar tato psicológico, evitando atitudes ou palavras grosseiras, mas fugir da doçura que anestesia a mente, sem renová-la. Ou seja, deve ser carinhoso, porém não meloso. Não é isso que o espírito precisa, de respeito. Conciliar raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que o socorro verbalizado alcance o máximo rendimento. Conduta do médium psicofônico. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa do assunto anterior? Infelizmente, na verdade, é a prática, nada como estar ali ao vivo e a cores. Quem assistiu Kardec tem uma situação de uma reunião mediúnica onde o dialogador está tentando conversar com o espírito e, de repente, uma senhora assume a conversa na roda. Quem assistiu, não sei se lembra disso. E aí, o que ela coloca naquela conversação? Sentimento. Praticamente amor de mãe. O livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, traz bastante dessas histórias, vista pelo plano espiritual. Lá fala um pouquinho de cada mediunidade, vista no
pelo plano espiritual, que é o Aulus, é o orientador do André Luiz, e eles vão fazendo visitas nos diversos trabalhos mediúnicos e falando de todas as situações. Eu queria falar sobre semana passada o Radal falou sobre a tela que é utilizada no plano espiritual. Essa tela, durante a conversação, muitas vezes, o mentor espiritual, o dirigente espiritual, ele se utiliza dessa tela projetando imagens extraídas da mente do desencarnado. Tipo, uma mãe que desencarnou e deixou seu filho pequeno. E muito tempo se passou, o filho já está um adolescente, vamos dizer. E ela está ali procurando ainda aquele bebê. Então, vão projetar para ela que o bebê já cresceu, que ele foi amparado, que ele está em outra família, que ele já é crescido, alguma coisa desse tipo. Então, vai tirar daquele sofrimento dela aquela criança e, de alguma forma, eles buscam, né, no plano terreno o que aconteceu com essa criança. Estou falando bobagem, chefe? Não, tá certo. Deu para entender, pessoal? Deu para entender. Seguindo. Então, os psicofônicos são aqueles chamados a emprestar os recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados para que sejam socorridos. Conduta, atitude de fé, na certeza que a espiritualidade superior lhes acompanha. Ninguém é chamado por acaso a tarefa de tamanha envergadura. Desenvolvimento de autocrítica, aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico, reconhecer que é responsável pela comunicação que transmite, ou seja, é como se fosse um telefone sem fio. O mesmo espírito, através de outro médium, pode apresentar uma comunicação diferente. O importante é que, na essência daquilo que ele precisa ser atendido, ela seja passada através do médium. Abstenção de melindres ante apontamento dos colegas. Sempre no final da reunião, nós fazemos a análise e muitas vezes o dirigente, que é responsável, acho que todos os outros, mas acaba sobrando mais para o dirigente, acaba muitas vezes tendo que comentar alguma conduta inapropriada, não só dos médiuns psicofônicos, mas de todos os participantes. E isso é um exercício de humildade para a gente ir trabalhando os nossos melindres. Evitar compromissos com várias equipes mediúnicas ao mesmo tempo. Em aulas passadas, nós falamos sobre o cansaço, né? Então, muitas vezes, trabalhar em várias reuniões mediúnicas pode provocar, o motivo seria esse, mas pode provocar o cansaço do médium, não tendo um bom rendimento, nenhuma nem outra. Ainda a conduta do médium psicofônico, domínio de si mesmo para aceitar ou não a influência dos espíritos, inclusive reprimir palavras obscenas ou injuriosas que a entidade queira comunicar. Ou seja, quem comanda é o médium encarnado. Se ele vai dar passividade ou não para aquele espírito, se tem condição ou não. Isso, gente, eu não consigo dizer claramente, porque eu não sou uma médium ostensiva. Mas é um treino, é chamada educação mediúnica. E também, se o espírito vem muito nervoso falando palavrão, por exemplo, o médium precisa filtrar. Certo? Tá aí tudo bem? Uhum. Buscar melhoria das próprias condições de sentimento e cultura. Ou seja, é sempre o estudo, né? Defesa constante às bajulações e elogios. No entanto, agradecer ao estímulo e amizade que lhes incentivam. São justamente essas bajulações que inflam o nosso ego, né? Às vezes ele está em alta e que pode desvirtuar o médium e todos os trabalhadores do caminho reto. Discernimento
quanto aos espíritos que lhe procuram. Isso também está no livro Desobsessão, no capítulo 25. Médio de sustentação. Concentração e atenção, evitando se levar pelo sono. Quando eu entrei no trabalho mediúnico, era bem difícil, principalmente se a gente está cansado. Parece que nunca você vai conseguir ficar acordado. Eu que tenho uma facilidade para dormir. Mas com o tempo a gente desenvolve. Mesmo cansado, consegue concentração necessária para não dormir. Certo, Sueli? Certo. Ouvir com interesse, evitar divagação. Também é um treino, porque às vezes a gente divaga. Conservar o padrão vibratório elevado. Formular pensamentos e sentimentos que amenizem a dor e as queixas do comunicante. Alguém que desencarnou, por exemplo, no incêndio, precisa vibrar o quê? Que ele esteja sendo... alguma sensação de refrescância, sei lá, envolvido com água. É o que eu consigo pensar no momento, mas existem outras formas. Na hora a gente descobre. Enviar pensamentos de ajuda também ao esclarecedor. E alimentar o sincero desejo pelo auxílio aos desencarnados em situação de sofrimento. É a questão do sentimento. Daquele livro da Cris. Como que chama aquele livro que está lá na casa do Radal, Cris? Nos bastidores da... Bastidores da obsessão. Não é da obsessão, é? Aquele da livrinho de capa laranja. mediunidade. Acho que é. Os Os bastidores da mediunidade. Ah, Aquele é, da janelinha, não é? Hã? Aquele da janelinha. Isso, esse mesmo. Os bastidores da mediunidade. Tem são várias histórias, né, de reuniões mediúnicas, cada historinha chamando atenção para um trabalhador. E tem uma situação onde o médium de sustentação que salva o trabalho pela emissão de bons sentimentos, de amor ao próximo, amor aos desencarnados, porque o restante da equipe não estava, digamos assim, muito envolvido. É claro que cada reunião é uma, e nem sempre o trabalhador está nos seus melhores dias, isso faz parte, o trabalhador encarnado, no caso. O importante é o amor, principalmente, o desejo de estar ali, de ajudar. Às vezes chega lá não muito bem, e muitos relatam que saem se sentindo bem melhores do que chegaram. Visitas ocasionais. Não é muito comum, mas o serviço de desobsessão não é departamento de trabalho para cortesias sociais. Isso são palavras do André Luiz, gente. Sou eu, não. A presença de visitante deve ser ocasional e restrita, com finalidade útil que justifique sua presença na reunião. É aquilo que nós já falamos, né? Não são dores que não é para ser exposta ao público. Então, a visita tem que, no mínimo, ter um objetivo educativo para estar ali. Não é um show, um lugar para curiosos. Qualquer presença deve ser analisada com bom senso. O visitante deve ter o preparo necessário. As visitas devem ser sempre em números pequenos. Orientações gerais. Nós já falamos, né? Evitar excesso de manifestações, falamos em aulas passadas. Aproximadamente 3 comunicações por médium, para não cansá-lo, e também tem a questão do tempo. Guiar-se pela fé raciocinada e devoção aos semelhantes. Parece que está chovendo no molhado, porque a gente está sempre repetindo a mesma coisa, mas mesmo repetindo, uma coisa é a teoria, outra coisa é a gente sedimentar essas características na nossa personalidade. Agir para eliminar preocupações, impressões negativas em relação ao intercâmbio mediúnico. Ou seja, a dúvida
quase sempre porque muitas vezes acontece e a gente, principalmente para aqueles que não são ostensivos, de você ser tomado pela dúvida. Falar, nossa, será que é assim mesmo? Será que é assim que acontece? E até André Luiz, acho que fala, André Luiz, não, desculpa, Kardec fala em alguma de suas obras que a dúvida, naquele momento, ela pode atrapalhar, cortar uma comunicação. Imagina o médium psicofônico naquele momento que ele está recebendo o espírito, ele é tomado pela dúvida. Pode até acontecer que ele não está realmente recebendo, pode ser alguma coisa dele, anímica. Sempre tem o animismo, né? Mas esse é assunto para outra aula. Mas naquele momento é a questão da fé, que foi o tema do Evangelho. Se afinal de contas a gente saiu de casa, deixou a nossa família, foi para o trabalho mediúnico, de alguma forma a gente está aprendendo, a gente está colaborando. Então, tudo tem um motivo. Participar frequentemente de palestras e reuniões públicas, participar de grupos de assistência social, trabalho voluntário, dispensando qualquer tipo de pagamento ou benefício. Realizar semanalmente o evangelho no lar, dedicar-se à tarefa espírita com respeito, simplicidade, boa vontade. Resumindo, amor. Amor, amor, amor. Postura e vigilância do médium no cotidiano. Facinho, assim. O espírito esclarecido sabe do cuidado que deve ter com os pensamentos, com as palavras, com as ações. A qualidade do pensamento é determinativa da saúde ou da doença, da tristeza ou da alegria, do sucesso ou do fracasso, do nosso progresso espiritual ou não. Pois, pelo princípio da sintonia, atraímos sempre com a companhia dos espíritos que conosco se identificam mentalmente. Por isso, a vigilância dos médiuns há de ser uma constante necessidade. Orai e vigiai. E ao medianeiro que deseja saber qual tipo de influência a que se encontra exposto, bastará a análise de seus pensamentos e anseios de caráter pessoal. A consciência de seu compromisso com a mediunidade, a serviço do bem e com os espíritos que os assistem, determina a mudança no comportamento do médium, levando-o a cuidar-se mais em relação à sua moral. Alguém gostaria de comentar esse slide? Deixa eu ver aqui na hora. Não está muito avançada. Estamos indo para o finalzinho. Eu não sei se isso são palavras do Chico. Eu peguei esses slides do chefe no ano passado. Mas o que importa é o conteúdo da mensagem. O melhor médium para o mundo espiritual não é o que seja portador de múltiplas faculdades, mas aquele que esteja sempre disposto a aprender, sempre pronto a servir. E toda vez que a justiça divina nos procura para acertos de conta, falando das dívidas que nós temos, né, dos médiuns ostensivos e não ostensivos, então, quando a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Chico Xavier. Enfim. Que silêncio, gente. Alguém quer comentar algo? Não fiquem assim em silêncio, que assim a gente não sabe se vocês entenderam tudo, não entenderam nada. É que nessa hora baixa a responsabilidade, né? Vontade de sair pela porta. Tchau, fui, não volto mais. É nada. Agora é dar ou desce. É isso aí. Nelo. Continua aqui, eu sei. Nós temos que ser corajosos, Isabel. Você fala muito bem essa coisa, eu vou encaminhar você para ver se você conversa com os espíritos. Aí.
Fala, Dona Ana, Fernanda. Oi. só uma curiosidade, e com relação à mediunidade de efeito físico, acontece? Existe nos dias de hoje? Ou já não tem mais necessidade? Na nossa reunião não tem, mas eu vou passar essa tá. pergunta para o chefe, que é mais experiente do que eu, se você Não, sabe ainda de existe alguma... médio de efeitos físicos, existem, né? Mas é tudo evolução, né, Fernanda? Porque conforme você vai evoluindo, essas situações vão ficando para trás. Porque o que é, Entendi. né, coisa é a evolução do ser espiritual, certo? O aprendizado, o amor, o carinho. Ainda tem alguns médios de efeitos físicos, tem médios que não são muito falados, porque senão começa a fazer fila na porta deles, e eles não estão para isso, né? Mas ainda acontece. Aonde tem um lugar de cirurgia espiritual, acontece isso também, né? Mas acontece o seguinte também, né? Como dizer, a cirurgia espiritual, muitas vezes, conserta ou cura o corpo físico, né? Mas no plano espiritual, a pessoa pode voltar com o mesmo defeito, com a mesma doença. Porque curou só o corpo físico, não fez o principal, curou a alma, né? Certo, Então, certo. quem é doente, na verdade, é a alma. É a alma, né? Então tá certo. Obrigada. Então, tá, gente. Se não tiverem perguntas, eu vou devolver a vez para a Cris, para ela encaminhar aí quem vai fazer a vibração para esse final. Então, agora as vibrações. Parece que todo mundo entendeu tudo, todo mundo está todos preparados para trabalhar em trabalho mediúnico? Enfiar vocês lá no trabalho mediúnico, lá, vocês já estão preparados? Ó, o chefe provocando. Preparada, eu não sei se eu tô, mas eu tenho interesse, eu queria. Mas eu acho que se preparada ainda falta um tiquinho. Não, Mas o básico, mais ou menos, que vocês falem, que é a vontade de ajudar, de amor, isso, aquilo, bom, isso eu tenho. Não, fala assim, preparado, ninguém está, certo? Não. Eu não estou preparado, a Cris não está preparada, né? Eu também nunca estava preparada, que nem a Isabel. A Bel, acho que lembra bem disso, né? Eu fugia meio que do evangelho, quando a Cidinha ia falar para eu fazer evangelho, nossa, eu ficava até muda. Mas aí eu comecei a falar, gente, não adianta, eu preciso fazer. Eu quero fazer, eu quero aperfeiçoar, então a gente vai seguindo, né? Ainda não estou bem, não, mas a gente sabe onde é que o calo aperta e sabe onde é que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer para melhorar. Com aí certeza. vai seguindo, né? Mas eu queria, sim. Tem alguém que tem alguma sensação de ter uma sensibilidade um pouquinho mais aflorada? Eu Ninguém? tenho, Radão. Você tem? Eu tenho. Então, o melhor lugar para você deixar florir e ver é um trabalho mediúnico. Eu preciso lidar com medo primeiro. Mas é um bom lugar para medo do que? De espírito? Medo do que? De espírito? Não medo do espírito. Não sei, medo de uma situação que eu não consiga controlar, ou sei lá. Dentro da reunião mediúnica está totalmente amparado. Sim. Não tem como. Eu torcer para essa situação passar logo, não, né? Passar da melhor forma possível. Isso não a gente vai ter que ter. Estamos sendo até egoísta nesse momento, mas assim que passar, a gente conseguir fazer os exercícios mediúnicos e voltar no presencial. Não, eu sinto assim, muita emoção quando eu venho para a aula. E mesmo na aula de segunda-feira, eu fico muito emocionada demais. Mas, assim, daí eu me pergunto, né? Daí eu deixo de lado a emoção e pergunto, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Sim.
É, o que a Paula colocou, né? Parece uma coisa impossível, porque a gente está mirando lá na frente, né? Mais um passinho por vez. Tem que dar o primeiro passo, depois segundo, terceiro, assim. Segue. A gente consegue, com perseverança, compreendendo, e a gente vai lutando, vai vencendo os receios, o medo, o orgulho, né? Você, coisas para mim assim, parece que eu tenho deficiência auditiva e tenho dislexia. Deficiência auditiva e eu não entendi. Dislexia. Parece que eu tenho isso. Claro. Eu tenho deficiência, eu tenho, quer dizer. Mas não parece. Não parece. Não parece, não. Parece, mas tem. Mas é como diz, você sabe da sua deficiência, você sabe das suas coisas, mas quem está na sua frente, que nem não sabe, né? Então você sabe, bom, eu sei as minhas limitações, vou fazendo o que dá para fazer, vou pondo o melhor que eu tenho para fazer no momento e vai tocando, né? É que nem aquela tartaruguinha lá, né? Que conseguiu subir a parede, todo mundo ia caindo e ela subindo. Aí por que ela subiu? Porque ela era surda, não escutava as pessoas gritando. Nossa, eu conheço a história aí com o sapinho, mas tudo bem, serve a tartaruga. O importante é a moral da história. Feliz é a Sueli, que já está treinando, né, Sueli? Já treinando, não, já está exercendo aí a sustentação dela, né? Esse medo que se fala, que a gente está falando, é medo do desconhecido, né? É isso mesmo. Do desconhecido. Mas depois a gente conserta. A Cris também tinha medo, né, Cris? Tá desligado. Não, eu não tinha medo. Eu tinha... É como a Fernanda, né, falou, eu não sabia se eu ia dar conta, eu não tinha muita noção se eu ia dar conta do recado, e outra, eu sou muito ansiosa, então eu quero para ontem o que vai acontecer daqui 3 semanas. E agora eu estou aprendendo a lidar com isso, então está sendo muito bom para essa minha ansiedade também. Ansiosa, nem tinha percebido. Eu preciso de uma pessoa ansiosa no meu pé, porque eu sou devagar com as parangas. Porque a nossa casa trabalha de uma forma correta na busca da doutrina espírita, né? Tem outras casas que trabalham de outras formas, né? Que nem a Rosana pertence ao lar Anália Franco, né? Também é baseada na doutrina espírita, mas tem umas coisinhas um pouquinho diferentes, né? Que na nossa casa não tem, né? Então a gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? E vai desenvolvendo. Aprendendo diversidade, né? Mas não se preocupe, não. Vou ver com a diretoria aí, se eles permitirem que vocês possam fazer o estágio, né? Aí vocês vão, aos poucos, fazendo estágio lá nos trabalhos, aí vocês vão aprendendo, vão percebendo que não é um bicho de 7 cabeças, é um trabalho com muita responsabilidade e disciplina, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Alguém falou sobre ficar com o olho fechado quando a gente está de visita, é justamente ficar com o olho aberto mesmo para observar, é o momento. A princípio, ninguém vai ser colocado na roda mediúnica, né? Então, vai como visitante, como estagiário, como colocou o Radão. É isso aí. Toca o barco aí, Cris. É melhor fazer a escala agora, Radal, ou faz depois, no final? Vê se alguém se habilita aí fazer alguma coisa aí. Olá, gente. Seara dos Médiuns, a semana que vem. Certo. Posso ser eu? Abel. Prece inicial. A outra Bel. Oi? A outra. Espera aí, então, vamos... Então, a Isabel Navarro, Seara,
E a Isabel Torre, prece inicial, é isso? Isso. Ó, Cris, tem um aí falando, quero fazer. É só eu começar a falar, eles se comunicam também. E o Evangelho? Vamos, gente, um de cada vez. Eu faço, Cris. Olá, Marcelo. Vibrações. Eu faço. Rita. E a prece final? Vamos, gente. Prece final. Eu faço. A Fê, então, passa a vez, então, Fê. Tá. Paula, você já fica para a próxima. Eu fico para a próxima. Que não tinha falado, aí eu e a Fê, a gente foi junto, mas tem problema, eu passo na próxima. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Agora as vibrações e depois, logo em seguida, a prece final. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá, gente. As vibrações. Bom, vamos nos sentar confortavelmente, fechar nossos olhos e unir nossos pensamentos, elevando a Deus e a Jesus, e juntos vamos enviar nossos melhores sentimentos, libertando de nossos corações a paz, a alegria e o amor. Vibremos. Vibremos ao nosso planeta, e em especial pelo Brasil, vibrando para que todos os governantes cumpram suas tarefas guiadas pelo amor e pela caridade. Vibremos pela paz e fraternidade da humanidade, para que todos se recebam como irmãos. Por todas as crianças e adolescentes, para que sejam orientados e cuidados no caminho do bem. Por todos os idosos, levando um abraço de conforto e esperança e consolo a cada um. Por todos os enfermos do corpo e do espírito, enviando-lhe paz, coragem, para que tenham forças de superar suas dificuldades. Por nossos parentes e amigos, que todos nesse instante possam ser envolvidos pela luz de Jesus. Vibremos pelos nossos lares, visualizando a luz de Jesus entrando em cada cômodo, enchendo todos os ambientes de paz, harmonia e saúde, envolvendo a cada um que lá estiver nesta luz, refazendo todas as energias. Vibremos por nós mesmos e possamos ser perseverantes no caminho do bem e coragem para promover a nossa reforma íntima. Viveremos pela água do nosso lar, destinado à nossa assistência, que a equipe espiritual possa depositar nesse instante tudo o que for necessário para o nosso refazimento. Vibremos por nós mesmos, possamos ser perseverantes no caminho do bem. Que assim seja. Que assim seja. E assim, meus amigos, vamos todos vibrar, vamos estar sintonizados com o Pai, e que todos os ensinamentos que recebemos hoje possam nos guiar esta semana. Que cada pessoa que se aproxime de nós veja um irmão que pode auxiliá-lo. Que possamos estar todos prontos quando nós formos chamados. Obrigada, Pai, por mais esta encarnação e por tantos ensinamentos. Que assim seja. Que assim seja. Então tá. Vou parar a gravação aqui, gente.